Hoje aqui nesse vídeo, nós vamos conversar aqui um pouquinho referente à amarração amorosa. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre um tema bem interessante. Eu peguei um caso de uma cliente, foi essa semana, eu acredito. Hoje, no caso, nós estamos na terça-feira. Acredito que tenha sido domingo, sábado ou domingo, no caso. Bem interessante. Ela fez um trabalho de amarração, incluso, no caso, né, o afastamento de rival. E ela me falou que ela não teve resultado, né? Então, já que eu gravei um vídeo, no caso, falando sobre esse assunto, foi ontem, no caso, que eu gravei um vídeo falando sobre amarração e separação. Hoje, no caso, eu vou gravar um vídeo falando sobre amarração, no caso, junto aí com o afastamento de rival. Então, se você for novo ou nova aqui em nosso canal, se inscreva agora mesmo e se vocês me acompanharem até o final, deixe o seu like porque isso daí ajuda bastante a gente, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Vamos lá, pessoal. Quando você vai fazer, no caso, um trabalho, por exemplo, de amarração, incluso, no caso, o afastamento de rival, uma coisa, no caso, que precisa ser visto, antes, no caso de mais nada, é fazer, no caso, uma consulta aí, para poder ver se você e o teu amor ainda eles têm caminho. Porque é o seguinte, quando você faz um trabalho de amarração, incluso um trabalho aí de afastamento de rival, porque assim, o afastamento de rival e a separação, eles são trabalhos assim, muito parecidos no caso, eles são muito, bem parecidão, né? Enfim, quando você vai fazer um trabalho como esse, primeiro você tem que fazer uma consulta para ver, no caso, se você ainda tem caminho com a pessoa amada. Porque assim, quando você, no caso, separa, por exemplo, do teu amor, né? Ou, por exemplo, você é casada e você arranja um amante, né? Significa, no caso, que teu caminho amoroso está aberto. Agora, quando é o contrário, quando é a pessoa amada, no caso, que encontra alguém e você acaba ficando de lado e você não consegue ninguém, aí nesse caso já é um problema na tua linha amorosa. Entendeu? Então é isso daí no caso que a gente precisa fazer uma consulta pra gente ver no caso como é que tá a linha amorosa, tanto do teu lado quanto da linha, no caso, amorosa, da linha do teu amor. Porque é o seguinte, tem que ver, né, antes, no caso de mais nada, se você, né, junto com o teu amor, se vocês ainda são para ficar juntos. Entendeu? Porque é o seguinte, pode acontecer, né, de quando você fazer um trabalho, no caso, pode acabar acontecendo da vida amorosa de vocês não ser mais para vocês ficarem juntos. Entendeu? Então, existe, no caso, esse risco, porque daí, assim, se não for mais para vocês ficarem juntos, aí o tarô, no caso, ou o jogo de búzios, mas eu não jogo búzios, eu só jogo tarô. Ali o tarô ele vai dizer para nós, no caso, como no caso que vai proceder essa questão para você e pro teu amor. Entendeu? Então, nesse caso, tem que ver se vocês são realmente ali um pro outro, porque daí assim, se for, né, você for ali um pro outro, é só fazer um trabalho de amarração, afastar aquela rival e trancar, no caso, os caminhos amorosos, né, do teu amor. Porque nesse caso, ele é feito junto. A amarração, no caso, ela tem que fazer junto ali com o afastamento de rivais. E incluso, naquele mesmo trabalho, tem que fazer para estar trancando a vida amorosa dele. Por quê? Porque assim, como eles são, no caso, trabalhos diferentes, né, então a gente está trabalhando ali com... Enfim, numa situação dessa é trabalhado com 3 energias, né, diferentes ali uma da outra. Então, nesse caso, não possui problema de colocar as 3 juntas, porque elas são energias totalmente diferentes, aonde elas vão trabalhar em conjunto para que a gente tenha, no caso, um único resultado. Entendeu? Então, assim, como nós estamos trabalhando ali com 3 energias diferentes, não tem problema de fazer eles ali juntos. Ele acaba deixando o ritual até mais forte, no caso, do que fazer somente ali a amarração, né, e você querer, no caso, trabalhar primeiro com um trabalho, depois trabalha com o outro, depois trabalha com o outro. Porque assim, se for feito, no caso, vamos supor, primeiro, vamos mentalizar, se você primeiro fizer ali, no caso, o afastamento de rival, sem estar colocando os outros trabalhos juntos,
pode acabar acontecendo de você afastar ali simplesmente aquela rival, né, no caso, você vai estar afastando ali somente aquela rival, e se não trancar a linha amorosa dele, tem risco dele separar dela e ele acabar arranjando outra, e ele não voltar para você, entendeu? Porque assim, se for para nós, no caso, trabalhar com rituais separados um do outro, você necessariamente precisa já ter o dinheiro disposto ali em mãos, para que, vamos supor, ele separou dela, vamos supor, hoje, você, no caso, tem que ter, obviamente, o dinheiro já pronto ali, no caso, para você fazer o trabalho. Então, desde que o dinheiro para você não seja problema, não tem problema, no caso, a gente fazer o ritual separado, caso você entenda dessa maneira, que é melhor, no caso, fazer separado, por conta que as energias sejam diferentes, entendeu? Então tem, no caso, essa opção. Então assim, agora, se você, no caso, já quiser pagar ali, no caso, tudo uma vez só ali, você fazer tudo uma vez, não vai ter problema nenhum, até porque, como eu falei, são energias totalmente diferentes. São entidades totalmente diferentes, com linhas totalmente diferentes, que aonde a finalidade delas vão ser o quê? Trabalhar juntos, entendeu? Por quê? Porque a energia da Quimbanda é a mesma, entendeu? A energia da entidade, elas são as mesmas, porque nós estamos trabalhando com a linha da Quimbanda. As entidades trabalham para a Quimbanda. Então, ou seja, aquela finalidade daqueles trabalhos, elas são as mesmas. Então, qual que é a finalidade no caso da amarração? Amarrar. Quem que nós vamos contratar? Entidades que amarram. Tá, precisa fazer o quê? Afastar rival. Nós vamos trabalhar com quem? Entidades que trabalhem com separação e afastamento de rival. E nós precisamos trancar a linha amorosa deles. Então, no caso, de quem que nós vamos trabalhar? Com entidades que trabalham com fechamento, com trancar, com fechar, linha amorosa, que são as mesmas entidades que trabalham para a linha financeira também, né? Então, quando precisa trancar ali a linha financeira, é a mesma entidade, no caso. Só que elas trabalham com linha diferente. Uma trabalha para, vamos supor, uma hora está trabalhando com prosperidade, emprego, dinheiro, e a outra hora está trabalhando com a linha do amor. Mas é a mesma entidade que trabalha para várias finalidades. Então, quando a gente, no caso, for fazer um trabalho como esse, a gente precisa, no caso, estar trabalhando com estas entidades, para que elas, no caso, venham a estar trabalhando para a sua finalidade. Então, quando a gente estiver ali trabalhando e fazendo aquela oferenda, elas vão trabalhar, no caso, ao quê? Ao teu favor. Então, nesse caso, não possui, no caso, problema nenhum em estar fazendo esses trabalhos juntos. Se você é o tipo de pessoa que você não quer misturar energia, daí nesse caso você fala para o dirigente, olha, eu tenho o dinheiro disponível aqui, mas eu tenho medo, no caso, de fazer todos os trabalhos juntos e dar algum tipo de revertério, mas eu quero fazer com você. Tem algum tipo de problema? A gente primeiro fazer um, esperar o resultado, depois fazer outro, esperar o resultado, depois fazer outro, esperar o resultado? Tem esse tipo de problema? Não. Se você quiser dessa maneira, não tem problema. Mas o valor, no caso, vai ser o valor ali sem ter dado ali nada de desconto ali para você poder estar executando ali o ritual. Daí, no caso, eles passam a ser valores únicos de cada tipo de trabalho. Entendeu? Então, quando você vai fazer junto, você vai pagar tudo junto. Se você for fazer separado e for esperar o resultado, aí, no caso, você paga e espera, no caso, o resultado, vai fazendo um por um ali, no caso. Mas, se for para fazer tudo junto, não tem problema. Desde que, obviamente, né, o tarô, no caso, diga, né, que dá para fazer, não tem problema. Porque nesse caso, nós vamos ter que fazer o quê? Abrir o tarô, né, obviamente. A gente vai ter que abrir ali o jogo do tarô. Ver, no caso, como que tá a linha do destino deles. Porque daí, aí, nesse caso, já é ali a segunda, no caso, opção. Ver como que tá a linha amorosa do casal. Porque é o seguinte, a gente tem que ver, no caso, se vamos supor, se um e o outro tiver na linha do destino de ambos, aí lascou. Entendeu? Aí lascou. Por quê? Porque nesse caso, daí não dá para fazer trabalhos separados. Entendeu? Nesse caso aí acaba que não dando. Porque assim, quando nós abrimos o tarô e a gente vê, no caso, que aquele casal, eles nasceram um pro outro, mas eles ainda não haviam ali se encontrado, o que acaba acontecendo?
a gente não consegue estar fazendo os trabalhos separados. Até dá para fazer, não tem problema. Mas a possibilidade, vamos supor, você pagou primeiro a amarração, correto? Correto. Tá. Daí, nesse caso, você não fez o trabalho de separação porque você está esperando ele procurar você, correto? Correto. Tá. Tem um risco de 95% da amarração que você pagou, ela não dá certo. Até que você vai lá e paga o trabalho de separação ou afastamento de rival, que esse é o caso. Então, beleza. Aí o casal foi lá, acabou se encontrando, acabou se relacionando, tudo, tá. Ele largou de você, mesmo você tendo pago um trabalho de amarração. O teu amor foi lá e largou de você, correto? Correto. Aí eles foram lá e ficaram juntos. Beleza, eles foram lá, ficaram juntos ali e tudo mais, e estão assumindo ali um relacionamento, correto? Correto. Beleza, tem um risco no caso desses trabalhos de você ter pago separado, nenhum deles acabar funcionando. Por quê? Porque nesse caso, se vamos supor, se eles forem ali, por exemplo, eu não gosto muito de dizer o termo almas gêmeas, né? Mas vamos dizer que eles sejam ali um pro outro, né? Eles nasceram ali um pro outro. Beleza, nesse caso, o que acaba acontecendo? Tem um risco dos trabalhos que você pagou, eles não darem certo, porque eles foram feitos ali, no caso, separadamente. Então, assim, pelo motivo, no caso, deles terem sido feitos separadamente, acaba que tendo aquela chance, lá no caso, de os trabalhos eles não darem resultado, pelo motivo do qual, que nesse caso, eles são um para o outro. Então, nesse caso, tem que fazer o quê? Os trabalhos juntos. Por quê? Porque tem um risco, eu vou continuar falando do risco aqui, do trabalho de separação, ele acabar aqui ficando fraco, ele perdendo força, a amarração acabar perdendo força, os trabalhos não darem resultado pelo motivo que eles foram feitos separadamente. Por quê? Porque ele pode muito bem separar dela, meter o pé nela no caso, por conta do trabalho que você pagou, ele acabar não vindo para você e ele acabar indo para uma outra pessoa. Entendeu? Por quê? Porque o trabalho, ou os trabalhos, melhor dizendo, eles vão ficar sem uma coisa chamada direção. Então, pelo motivo dos trabalhos não terem direção, quando ele meter o pé nela, ele separar dela, e ele enfiar o pé nela e ele for para outra pessoa, ele não vai acabar voltando para você pelo motivo no qual você acabou pagando o trabalho separado. Então, tem um risco muito grande de você ter o dinheiro para fazer o trabalho de separação, e depois, na hora, vamos supor que ele meteu o pé nela hoje, no caso, e se você não fizer o trabalho da amarração para segurar ele para você, vai acabar dando um revertério muito grande no teu ritual, que você vai acabar que não tendo o resultado do qual você espera, porque daí ele não vai vir para você. Se você não tiver o dinheiro para fazer no mesmo dia que ele separou dela, ele vai acabar voltando para ela, ou pior, ele vai terminar com ela, bloquear você e arranjar outra. E ter ela, no caso, como amante. A tua rival, no caso. Entendeu? Então, o porquê que eu gosto... Na verdade, assim, não é que eu gosto de fazer os trabalhos junto. Não, não é isso. É porque, assim, através, no caso, dos estudos feitos, através da magia negra que eu tenho, até hoje, no caso, testando, obviamente, os rituais para ver os quais davam certo, os quais não davam, os trabalhos em conjunto foram os que mais deram resultado até hoje. Então é por isso, no caso, que eu... Não é que eu gosto. Eu faço esse tipo de prática porque já deu resultado e continua dando até hoje. Então, assim, digamos que, vamos supor, que nem a parte da Umbanda e a parte do Candomblé já vê isso daí como errado. Então, digamos que seja um errado que acabou dando certo. Entendeu? Então foi um errado que acabou dando certo. Porque daí, assim, a Umbanda e o Candomblé, eles têm, no caso, esse negócio que, vamos supor, se você vai fazer um trabalho para prosperidade, você não pode misturar entidades que trabalham com limpeza. Se você vai fazer uma harmonia amorosa, você não pode misturar com entidades que trabalham com prosperidade, porque um é para uma coisa, o outro para outra coisa. Entendeu? A minha diferença, no caso, com outros tipos de religiões, é que eu testo antes de eu fazer. Então, eu só deixo em prática se já deu certo, no caso, pelo menos umas 10 vezes. Porque se deu certo 10 vezes, então vai continuar, ou a tendência, no caso, é que continue dando. Entendeu? Então é óbvio, no caso, que se você vai pagar para uma pessoa que nunca testou um ritual antes, você vai pagar por quê? Você vai jogar dinheiro fora.
entendeu? Então, enfim. Quando você, no caso, fizer esses dois trabalhos juntos, né, o trabalho ali de amarração, no caso de afastamento de rival, caso eles sejam um ali pro outro, a tendência, no caso, né, vamos supor que você jogou ali e você viu ali, no caso, né, que eles são ali um pro outro, né. Ah, eles são ali almas que se encontraram aqui na Terra. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer um trabalho junto, né, os trabalhos ali em conjuntos, ver se eles são mesmo, né, um pro outro. Porque caso, vamos supor que eles não sejam um pro outro, né? Você jogou lá, eu já expliquei no caso eles sendo um pro outro, que ele tem que fazer tudo junto. Tá, mas vamos supor, né? Vamos raciocinar aqui no caso. Vamos supor que eles não sejam um pro outro, né? Vamos supor ali que eles não são ali um pro outro. Tá, eles não são um pro outro, você viu ali no jogo que eles não vão ficar juntos. A tendência, no caso, é que eles não dê certo nenhum ano e apareceu no jogo que ela não é pra ele e ele não é pra ela. Enfim, você foi lá e jogou lá. Tá. Mas beleza, vamos supor que eles não sejam um pro outro. Tá. Dá pra fazer os trabalhos separados? Daí dá, não tem problema. Desde que, no caso, né, vamos só, né, pontuar aqui numa situação. Vamos supor, né, que você viu lá que eles não são ali um pro outro. Tá. Dá pra fazer? Dá, não tem problema. Beleza, tá. E daí? E daí que, se eles não forem um pro outro, você consegue estar fazendo desde que vocês, né, ainda tenham um relacionamento. Desde que vocês, no caso, né, se conversem todo dia, desde que vocês se vejam todo dia, desde que vocês ali fiquem juntos, ali pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Daí dá, entendeu? Aí dá pra fazer, porque daí você não vai depender somente do trabalho espiritual ou dos rituais. Compreende? Então assim, se vamos supor, você foi lá, percebeu, notou e viu ali no caso que eles não são pra ficar juntos, você não precisa ficar esperando, no caso, eles separarem ou não, ou por exemplo, não precisa você, vamos supor, esperar o trabalho, por exemplo, de separação ou de amarração começar a dar certo para daí você poder ir atrás dele. Não, você não precisa fazer isso aí. Só que é o seguinte, se você perceber e você vê no jogo que eles não são um pro outro, você pode, no caso, primeiro começar pela parte da separação. Tá, a separação vai trazer ele para você? Claro que não. Óbvio que não. Porque a separação é somente para separar um casal e não para trazer de volta para você. Aí já é outro tipo de trabalho, porque somente a separação de casal não vai trazer o teu amor de volta para você. Entendeu? Então a separação é apenas para separar. Se você quiser o teu amor de volta, você vai ter que fazer o trabalho de amarração junto com o trabalho de separação, para o ritual poder dar certo nesse caso, tá? Então assim, você foi lá, percebeu que eles não são ali um pro outro, enfim, prosseguindo. Daí beleza, você foi lá, pagou o trabalho de separação, mas como eu falei e eu vou repetir, desde que você tenha contato físico com a pessoa, ou desde que vocês ainda se conversem, nem que seja na base do ódio, aí nesse caso você consegue estar fazendo o teu trabalho de separação, e, no caso, sem a necessidade de fazer a amarração, porque, no caso, vocês ainda se conversam. Caso vocês não se conversem mais, porém, você teve uma separação ali de 1 ou 2 dias no máximo, aí você consegue estar fazendo o ritual separadamente, né? Primeiro você faz ali o trabalho de separação, claro, pedindo ali no caso o afastamento de rival, porque surgiu uma rival ali na tua vida. Então nesse caso você vai fazer o trabalho de separação, pedindo o afastamento da rival, mas você vai esperar aquele trabalho dar resultado para você poder fazer a amarração ali, para você poder estar trazendo ali, obviamente, o teu amor ali de volta para você. Daí nesse caso você já consegue, né, obviamente, ali você já consegue, no caso, tá fazendo o trabalho separado, porque daí não tem problema. Entendeu? Porque nesse caso dele não tem problema você fazer eles ali separadamente, porque daí, como foi um período curto de separação, porque daí ele já achou outra muito rapidamente, ou surgiu uma rival ali na tua vida, você consegue, no caso, estar afastando sem a necessidade, no caso, de fazer a amarração. Daí a amarração ela passa a ser o quê? Opcional. Não tem problema. Porque é o seguinte,
Vamos supor que você vá trabalhar, né? Você vá pagar um trabalho, nesse caso, dentro de um terreiro de Umbanda ou terreiro de Candomblé. Tá, a Umbanda e o Candomblé já tem uma visão diferente, no caso, da nossa, da linha da Quimbanda. Porque assim, a gente, claro, eu não vou generalizar e falar que são todos os quimbandeiros que fazem, no caso, trabalhos conjuntos. Muito pelo contrário, tem a maioria, no caso, que também não gosta, no caso, por conta que eles têm em mente ali, no caso, que as energias são totalmente diferentes e tudo mais. Só que assim, a linhagem que eu sigo, que é Quimbanda Luciferiana, no caso, eu consigo, no caso, estar manipulando aquelas energias, estar trabalhando ali com todas elas juntas. Entendeu? Então não tem problema, no caso. Não vai acarretar nada de ruim, no caso, na tua vida. Então, assim, tem que ficar sossegado, tem que ficar tranquilo. Só que assim, como eles são dois trabalhos totalmente diferentes, e com energias, no caso, totalmente diferentes, a visão pela qual eu testei, né, obviamente porque eu testei, no caso, os rituais antes de começar a passar eles ali para frente, os resultados, no caso, foram muito grandiosos. Entendeu? Então, assim, eu tive e ainda tenho resultados com base, nesse caso, dos rituais. Então, quando vocês forem pagar trabalho dentro da linha da Umbanda ou dentro da linha do Candomblé, bom, primeiro que a Umbanda não faz nem amarração amorosa. Eu até tinha esquecido desse detalhe que eu lembrei agora. Umbanda nem faz amarração, nem pode fazer, mas tem uns que querem se meter no caso de fazer amarração e ficar vendendo amarração na internet, porque muitos vendem amarração. Eu, particularmente, como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu não estou vendendo nada. Eu estou apresentando, estou falando, conversando sobre o ritual. E se alguém quiser, no caso, fazer uma consulta, e se na consulta tiver ou haver uma possibilidade de fazer um ritual, aí o telefone aparece na tela no começo, meio e fim do vídeo. Tem o telefone na descrição do vídeo também, que quem quiser procura, quem não quiser não procura. Quem quiser somente informação, eu passo as informações aqui totalmente de graça para as pessoas. São vídeos que parecem uma série, que demora de 20 a 40 minutos cada vídeo. Enfim, então eu estou passando a informação. Paga trabalho para mim, no caso, quem quer. Muitos que se dizem umbandistas vendem amarração amorosa, que é completamente diferente. Pelo amor de Deus, me procurem, paguem trabalho para mim, paguem trabalho, paguem consulta, paguem isso, paguem aquilo. Eu, até hoje, eu nunca cheguei aqui para vocês e falando, olha, gente, pelo amor de Deus, pague trabalho para mim. Gente, se alguém quiser consulta, se alguém quiser alguma coisa, eu acredito que até isso eu já tenha falado alguns vídeos ali. Mas na verdade, foi tudo no automático. Tipo, não que eu chegue para vocês e fale, pelo amor de Deus, gente, pague trabalho para mim, pague consulta para mim. Gente, se alguém quiser uma consulta, algum trabalho, tá aqui o meu telefone aqui, meu site, meu tudo aqui, meu e-mail, meu Instagram, meu tudo. Não. Ter uma coisa é uma coisa. Eu tenho site, eu tenho Instagram. Eu só não tenho Facebook porque eu não uso Facebook. O Instagram também não uso, mas eu só tenho para colocar as fotos. O TikTok foto também, que daí é feito lá em formato de vídeo, mas tá tudo lá no TikTok também. Tem o meu site, mas é só para mostrar o que eu faço, mas não que eu fique aqui no vídeo falando, gente, entre no meu site, veja meus trabalhos. Se alguém quiser pagar trabalho, pague trabalho. Porque eu faço pactos, primeiro que eu não faço pacto, porque eu particularmente, a minha crença em cima de vender pactos, no caso da internet, é completamente diferente. Não tem como você se pactuar alguém que você quer se aliar, entendeu? Ou que você quer ter um demônio, no caso, teu aliado. Você tem que fazer isso aí de graça, de coração, e não em meio de troca. É por isso que eu não falo nada sobre pacto aqui no canal. Acredito eu que eu já até tenha feito vídeo, mas se eu fiz, eu apaguei nos vídeos lá, porque não achei interessante, no caso, deixar vídeo de pacto aqui sendo vendido, no caso, aqui no YouTube, entendeu? Mas, enfim, voltando, no caso, ao assunto, paga trabalho quem quer, quem não quiser não paga, quem quiser fazer consulta comigo faz, quem não quiser não faz. Então, assim, eu particularmente não fico aqui no YouTube falando paguem pra mim, façam comigo, paguem consulta pra mim, paguem amarração pra mim, eu sou o mais forte do mundo, eu sou o mais poderoso, eu sou o mestre dos mestres, o Deus aqui do YouTube. Não. Eu só sou mais um cara que tem o terreiro, eu tenho uma câmera, um computador, no caso, e eu gravo os vídeos aqui. E tem gente que edita os vídeos pra mim, edita as fotos pra mim lá, pra colocar de capa no YouTube pra deixar bonito. E tem o povo que coloca os vídeos no YouTube lá pra mim lá e faz aparecer pra vocês e assistir. Entendeu? Então, assim, eu gravo os vídeos aqui, falo o que eu tenho que falar, eu anoto, no caso, as coisas antes de eu começar a falar, porque eu tenho a cabeça um pouco fraca ali pra falar as coisas também, então
eu anoto o que eu tenho que falar, decoro o que eu tenho que falar e passo pra frente e gravo em vídeo. Entendeu? Então, assim, tudo comigo eu ainda anoto em papel as coisas. Tenho caneta, tenho papel, que eu anoto ali as coisas, os nomes da pessoa, enfim, eu anoto. Não tem problema, não é vergonhoso falar que eu não sei mexer em computador. Tenho meu WhatsApp para falar com os clientes, mas é sempre eu mando a mensagem escrito ali, porque eu tenho um bom português ali realmente. Ou se eu tiver ali muito corrida com eu mando áudio. Não tem problema nenhum também. Mas assim, um bandista fazer amarração amorosa e colocar os vídeos no YouTube, no caso, vendendo amarração amorosa, daí já é complicado, entende? Então assim, e fora que um bandista também querer falar o que é certo e o que é errado, também é complicado. Entende? Então, é complicadinho as coisas ali. Mas, enfim, falam muitas coisas que também não vem com pé nem cabeça também. Candomblessista até que pode falar, né? Porque, querendo ou não, eles têm lá a opinião deles lá e tudo, enfim, né? Porque é candomblessista. Agora, um bandista querer opinar e já é complicado, entendeu? Outro que bandeiro dá opinião também é livre. Entende? Então, enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês me assistiram até aqui, deixem embaixo seu like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.